Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a nova versão de A Cor Púrpura, que é uma marca bem famosa. Now it's talking. Mas antes, aquele pedido rapidinho para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativa as notificações, divulga, compartilha para esse trabalho continuar a crescer. A gente já teve o romance original da Alice Walker, já teve o filme do Steven Spielberg de 1985, teve a versão em musical da Marsha Norman e agora o filme baseado no musical. As expectativas eram enormes. Isso porque a gente tem na produção a Oprah Winfrey, que já era uma das atrizes do filme original, o próprio Steven Spielberg de volta, o Quincy Jones, e um elenco excepcional para o musical, como a Taraji P. Henson, que canta muitíssimo bem, a Danielle Brooks, a Fantasia Barrino, que já vinha interpretando há alguns anos a personagem principal na Broadway, e cantoras como Halle Bailey, Ciara, Her. Isso sem falar na direção do cineasta Blitz Bazawule de Gana, que já tinha feito, entre outros, Black is King da Beyoncé. Dessa vez a Warner transforma o projeto numa grande extravagância, com quase 100 milhões de dólares investidos, números musicais com dezenas de bailarinos e uma cidade cenográfica criada para os propósitos do filme. Aí a gente se surpreende ao perceber que o filme é apressadíssimo. Ele tem 2 horas e 20 de duração, e a gente costuma pensar que filmes mais longos são mais arrastados, pelo contrário, o que a gente tem mais encontrado no cinema ultimamente são filmes muito longos e que precisariam de ainda mais tempo para tudo o que eles precisam contar. Vide o caso de Napoleão, por exemplo. Aqui a história tem uma pressa injustificada de se desenvolver. Por exemplo, aparece um homem, conversa com um cara, quero a mão da sua filha, corta. Eles são casados, corta. Ela já sofre abuso físico e psicológico há muito tempo, por isso o filme não consegue trabalhar nem muitas relações de causa que levaram ao abuso, nem as consequências físicas, psicológicas das pessoas que sofrem essas agressões. Aí reside a principal diferença em relação ao filme do Spielberg. Não só o acréscimo de músicas ou troca do elenco, é claro, mas também uma percepção muito diferente do tempo. O Spielberg entendia muito bem esses processos e a necessidade de dar tempo para cada crise, cada conflito assentar no personagem e para ele se desenvolver ou se modificar a partir dos traumas. O que acontece dessa vez é uma espécie de transformação da história num conto de fadas. Por isso é preciso que o bonzinho se torne ainda melhor, que o malvado se torne ainda mais perverso, para que as intenções e as conotações fiquem muito claras. As mulheres são todas vítimas muito inocentes, muito tímidas ou barraqueiras, assim como os homens são profundamente malvados ou então uns bananas e incompetentes. Não tem como falar numa complexidade política ou psicológica quando a gente coloca em cena o bem contra o mal, o vício contra a virtude. A narrativa é muito mais preocupada em sublinhar pessoas que são ruins por uma falha de caráter, por um equívoco pessoal e individual, do que em ressaltar, por exemplo, as derivas do sistema, um racismo estrutural. Nessa chave da fábula, a gente encontra então uma caricatura dos sentimentos. É preciso que a felicidade seja muito feliz, eufórica, e que a tristeza seja muito, muito, muito triste, ou a raiva seja explosiva. O diretor não acredita que o público possa compreender meios termos ou ambiguidades, ele explica muito bem qual atitude é condenável e qual atitude a gente deveria apoiar. Para os atores resta esse papel de encarnar uma performance da alegria, uma performance da tristeza, mais do que trabalhar sentimentos ou emoções próximos do realismo ou do naturalismo. Por exemplo, para mostrar que uma personagem está triste, não basta apenas que ela chore ou que ela tenha uma expressão um pouco aborrecida, o diretor a coloca gritando embaixo de uma chuva torrencial, uma luz muito dramática caindo nela, uma trilha de pianos tensos, ou seja, tem uma sobrecarga estética e de linguagem para que todos os sentimentos reflitam inclusive na natureza. Isso porque aqui as pessoas ficam felizes em dias quentes, com muito sol, elas ficam tristes em noites de chuva, e as pessoas malvadas serão punidas com uma nuvem de gafanhotos, tal qual uma praga bíblica. Por esses aspectos, o filme inteiro possui uma aparência de drama religioso, não só um filme que discute a religião na sociedade, mas que também aplica essas regras e enxerga o mundo pelos dogmas religiosos. A gente pode falar em uma produção que tem uma aparência inteira de uma grande missa de domingo. Se isso é positivo ou não vai depender de você. O problema é que esse tratamento muito ingênuo das emoções casa muito mal com a nossa década de 2020, que é muito mais cínica, muito mais maliciosa. Esse tipo de romantização do sofrimento e da miséria era muito mais compreensível numa espécie de cinema que a gente já deixou de fazer e que sim se justificava na época do romance e um pouco melhor também na prática do Spielberg, em especial quando a gente pensa numa herança de filmes que discutem a posição da mulher negra, da relação com os povos africanos originários, como, por exemplo, a gente vê em filmes muito melhores, como Filhas do Pó. A questão muito tensa no novo A Cor Púrpura é que o Bazawule decide filmar as cenas musicais com a extravagância de um grande musical pop, um videoclipe, como se ele estivesse preparando, digamos, um número musical para o Super Bowl, enquanto ele está refletindo sobre pessoas muito pobres, muito humildes, que viviam silenciadas no campo dos Estados Unidos do começo do século XX. É uma linguagem onde tudo é exteriorizado
em cores, em gesto, em corpo, para falar sobre algo essencialmente interno e reprimido. É claro que para quem chega nessa produção buscando números grandiosos, vozes muito bonitas, músicas ótimas, a gente tem tudo isso. Esse é um filme muito ciente das capacidades de produção e dos atores e dos cantores que fazem parte do elenco. O cineasta sabe explorar o melhor deles, ou pelo menos o que eles têm de mais performático. Por isso, para quem não se importa com essa artificialidade intrínseca ao musical, aí não vai ter problema em aceitar esse aspecto muito kitsch da produção. Por exemplo, aqui a cidade é claramente feita em estúdio, existe sempre uma luz dourada muito forte invadindo as janelas, tem uns 6 momentos de pôr do sol por dia ali nesse filme. A gente pode até questionar essa escolha por um contraluz muito forte, essa luz de fundo, que não ajuda a ressaltar a pele dos atores negros. Muitas vezes a expressão deles é limitada porque eles estão escurecidos, já que a direção de fotografia prefere valorizar os cenários. Vai entender. O que Basauli mantém como mais importante aqui é uma relação de piedade em relação a essas mulheres negras, sofridas e abusadas. Ele não convida tanto o espectador a se colocar no lugar dessas pessoas ou enxergá-las de igual para igual, mas ter compaixão, uma compaixão tipicamente cristã. É por isso que a gente tem menos uma obra política do que uma grande fábula moral. E quando finalmente chega uma tomada de consciência dessas mulheres, ela soa despropositada dentro da trama porque elas não vinham adquirindo consciência até então. É do nada que elas se descobrem empoderadas. Obviamente não é assim que as coisas funcionam. No final tudo se resolve magicamente, como convém às fábulas e às novelas, porque todos os problemas se desatam, as pessoas que estavam brigadas fazem as pazes, aquelas que não se viam há muito tempo se reencontram, todo mundo se abraça, canta junto e termina literalmente numa grande missa de domingo. Não por acaso a última palavra escutada nesse filme é amém. Até os carrascos serão perdoados porque o discurso não visa tanto a insurgência contra quem nos faz mal, como ele valoriza o perdão. Cabe ainda pensar se ainda se justifica em 2023 a gente se apropriar de temas muito complexos como raça, gênero e classe social por um viés do amor ou da falta de amor, do caráter, acreditando que basta as pessoas quererem ser melhores para que a sociedade mude. O que falta aqui principalmente não é empenho, não é vontade, não é glamour, brilho e cenários, e sim uma atualização para uma forma de ver o mundo que é muito mais propícia ao século XXI. Falta olhar para Cilly de 100 anos atrás com os olhos de hoje. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gosta de A Cor Púrpura, se vai ver a nova versão nos cinemas. Não se esqueça de seguir o canal do Meio Amargo, ativar as notificações e também de seguir os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!